Estamos aqui com o professor Manuel Lucas, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que já foi do Complan, e a gente vai falar um pouco sobre plano diretor, já que a gente está trabalhando na revisão do plano diretor de Natal, e a gente começa perguntando, o primeiro plano diretor de Natal foi de 1974, professor? Não. O primeiro plano diretor de Natal, suas origens, elas foram, digamos, fincadas lá por, segundo Vanderlei, em 1892, no primeiro governo do Maranhão, que era o governo Pedro Velho, né? E foi quando se criou uma intendência de higiene e saúde. E ali começou tudo. Que, na realidade, ele foi posto em execução em 1901. Eu chamo aquilo o primeiro plano diretor, que na realidade foi que estabeleceu as regras para Tirol e Petrópolis. Quando eu digo regras, arruamentos, enfim, todo o processamento de desenho, vamos chamar assim. E plano diretor tem a ver com saúde? Tudo. Aí eu vou me reportar a Hipócrates, há 2.500 anos atrás. A civilização grega é uma coisa fenomenal. Ainda hoje a gente não superou. Nós estamos mais atrasados do que estava a civilização grega 2.500 anos atrás. Então, Hipócrates era um médico, filósofo, assim, uma pessoa de um nível altíssimo, e ele era um homem que pensava a cidade. E ele pensava a cidade em termos de saúde, porque o problema da cidade, da urbe, está ligado à questão da saúde, ao saneamento básico, que hoje chamamos de saneamento básico, né? Mas naquele tempo chamávamos o sanitarismo, né? E, portanto, existem até os métodos sanitaristas, engenheiros sanitaristas, acabaram até com isso. Detonaram para mim a ideia base dos planos diretores, que era a saúde pública, cujos ensinamentos são deixados por Hipócrates, e hoje nós temos umas dificuldades. Eu não quero falar nisso porque mexe com classes. Mas como é que deveria ser o plano diretor para poder atender às necessidades da população? Bem, o plano diretor como se diz, é um contrato feito com, digamos, com todos os agentes. Quando eu digo agentes, é a população de forma geral, mas os segmentos organizados para ordenar uma cidade. E o ideal é que você tem que fazer um pacto onde a via pública seja ela seja uma via de comunicação bem confortável e que atenda a todos os interesses. Como é que seria isso? E aí eu falo do transporte público, que na antiguidade era através de animais e tal, e hoje foi substituído pelos mecânicos, os veículos e tal, mas isso sempre existiu, que é a questão da viabilidade, né, da comunicação das pessoas enquanto transporte que elas necessitam, né? Ou seja, de locomoção. Isso é um aspecto, isso é um viés. Agora tem os outros viés que todos são ligados à saúde. Por exemplo, orientação de rua. Quando você faz um plano diretor, você tem que ver como é que é a ventilação, se é que você está fazendo um plano diretor do zero. Então você tem que ver a orientação do vento, a incidência do sol. Isso é diferente, por exemplo, do hemisfério norte ou do hemisfério sul, lá mais para baixo, das zonas temperadas e mais frias. É diferente para os trópicos. Os trópicos são uma coisa completamente diferente. E muitos estudiosos ficam se espelhando digamos, ideias de plano diretor do chamado primeiro mundo, que não vale para nós. Tem nada a ver. Eu posso depois falar sobre isso. Quando chegarmos na questão de verticalização e outros temas, tem nada a ver uma coisa com outra. Então, isso é saúde pública. Você já olha, quer dizer, quando outra alocação de equipamentos comunitários. O hospital tem que estar no seu canto certo, o cemitério, o mercado, a rodoviária, isso tudo tem que ser muito bem planejado. E isso tem a ver com a saúde pública. E quando eu falava da ventilação, nada mais sano do que você ter uma ventilação natural. Hoje a gente, claro, ficamos enfiados nos ar-condicionados e morremos por conta deles, né? Até os hospitais estão todos errados. Depois eu posso falar nesse tema também do hospital. Se você me provocar, eu vou falar. Professor, você falando sobre o primeiro plano diretor de Natal, que você aí dista de 1901, do século XX, o início do século XX, como é que era esse plano e o porquê que ele estava sendo executado? Exatamente o porquê desse plano. A gente era a questão sanitária, é a questão de saúde pública.
Nós vivíamos aqui numa cidade colonial, que era exatamente por essas datas, final do século XIX, né? Eu falo de 1892, a primeira ideia do primeiro plano, que foi segundo Vanderlei. Nós vivíamos o quê? Numa cidade colonial, que era a Ribeira e a Cidade Alta. O Alecrim era um bairro periféricozinho lá fora, quer dizer, depois do cemitério, entendeu? Então a extrema pobreza morava para lá. As elites sempre foram assim, elas têm o seu local, os pobres sempre vão ficando pela periferia. Era assim. Então, mesmo os estudiosos da época já queriam tirar a elite daquela cidade colonial, porque começaram a observar que o modelo europeu não servia para a gente. O que é o modelo europeu que digo? Vamos falar na Europa antes do século XIX, né, que não tinha aquecimento, nem tinha... quer dizer, tinha, mas todos muito bem rústicos. As casas tinham que ser todas conjugadas, as ruas eram estreitas, até por questões de segurança também, né? Mas tudo isso interferia tremendamente na saúde pública. Porque você tem os vetores, que são os agentes da doença. É o rato, a barata, o mosquito, a mosca. Entendeu? As casas conjugadas favoreciam isso. Era um inferno completo. Nós já vimos de um mau exemplo que Natal de 1805 a 1855. 50 anos. Em 50 anos a população do Natal cresceu em 66 pessoas. Isso é um absurdo. Então essas coisas eram observadas, né? E então viu-se que de 1855 a 1870, em 15 anos, essa população aumentou quase 3 mil pessoas. Em 15 anos. Enquanto que em 50 anos nós tivemos 60 pessoas de acréscimo. Nada, zero. Isso é zero, né? Pois bem, e o que é que foi isso? Medidas sanitárias. Então esses estudiosos começaram a perceber que valia a pena ter. Por exemplo, aí vem, Roberto, porque são muitos temas interligados. Água, né? Esgotamento sanitário, tudo isso está ligado. Água de boa qualidade é um fenômeno em termos de saúde. Ainda hoje nós temos a população mal assistida. Não aqui em Natal, mas em muitas cidades do interior muito mal assistida com relação ao abastecimento. Ali é tudo para a saúde. A primeira rede nossa foi feita em 1880, por aí. Primeira rede de água. E não era uma rede de água, era para abastecer os chafarizes. As pessoas iam lá para pegar a água. Mas isso foi um avanço tremendo. Então, quando chegou 1890, o pessoal viu o avanço e disse, puxa, avançamos muito. A saúde pública melhorou muito. Aí foi quando pensaram, agora vamos sair da cidade velha, de casas conjugadas, ruas estreitas. Aí foi quando começou a se planejar isso no altiplano de Tirol e Petrópolis, que era muito, muito interessante, porque a cidade alta ainda era toda cheia de ladeiras, né? E a ribeira lá embaixo, né? Embaixo, muito alagada, devido àquele fenômeno da maré. Ela foi construída praticamente abaixo da linha d'água. Então, era um problema sério. Foi quando se pensou exatamente em Tirol e Petrópolis. Isso aí é outra história. A partir daí, para mim, foi o grande pontapé. Foi o primeiro plano diretor que nós tivemos. Que não é o plano Palum. Vamos chegar lá. E aí, no caso de Tirol e Petrópolis, já foi feito um desenho com ruas largas. Já. Aí no decreto, veja, mesmo os planos de segundo Vanderlei, lá em 92, eles vieram, isso é lento, né? O plano diretor leva anos sendo discutido, imagina naquela época, que as pessoas nem aceitavam. Ninguém queria sair na Cidade Alta. Não, eu não vou sair daqui. A elite morava ali na Rio Branco, tendendo para o baldo, né? Que o baldo era a grande fonte de água. Então eram fazendas e granjas que tinham ali em Petrópolis e Tirol. Ali era fazendas e granjas e tal. Quer dizer, a burguesia ia para lá se divertir. Final de semana. Ou final de semana e tal. Mas ela vivia ali, veja, os solares ali da Rio Branco era onde morava realmente os ricos. E ali tinha um lazer, né? Que tinha um pequeno barramento, mas a água toda de Natal era daquele canal que vinha da Lagoa Manuel Felipe e tal, que eram fontes, eram surgências, né? Então, ali acontecia, ninguém queria sair da Rio Branco. Ah, não. Ir para Petrópolis? Não, ninguém sai daqui, não. E quando é que isso começou a acontecer? Isso começou quando, então, em 1901, eu ainda me lembro da data, 30 de dezembro de 1901, foi aprovado lá uma resolução, que seria um decreto, né? Pelos órgãos municipais, os colegiados, não deveria ser Câmara nesse tempo, eu nem me lembro o que era, mas era uma espécie de Câmara Municipal. Aprovaram
essa resolução. Ela estabelecia que as ruas tinham que ter um mínimo de 30 metros. Agora você imagine, 30 metros para quem tinha uma rua mais larga era Rio Branco, né? Devia ter talvez até uns 15 a 20 metros. Mas as outras ruas eram todas de 5 metros, 6 metros, o sistema antigo, né? Então, essas ruas tinham que ter no mínimo 30 metros. As casas tinham que ser isoladas uma da outra em 5 metros como mínimo. Ninguém queria isso. E que ideia era essa? A ideia de saúde pública. Porque o rato não poderia ir de uma casa para outra. A barata também não. Se o rato fosse, o gato pegava. O rato não atravessava a rua. Então, no modelo antigo, os ratos faziam festa. Você podia dedetizar a sua casa, eles ficavam mangando de você. Ia para a casa vizinha, da vizinha para outra, porque era tudo entrelaçado, era tudo conjugado. E a partir daí começa a mudar essa ideia. Então, aí era o combate sanitário, era uma moradia sanitária. E aí foi feito esse plano, já com o nome das ruas, a Deodoro, a Rua Sul. É a Sul, né? A seguinte? Não, é assim. Não, Deodoro, Floriano, Rodrigues Alves, Campos Sales e tal. Campos Sales, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena e Hermes da Fonseca. A gente vai agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando da história do plano diretor e como deve ser o plano diretor de Natal que está sendo discutido, que está sendo revisado este ano.